9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, rapaziada, investidor milionário, tudo bem com vocês? Rapaziada, quero falar com vocês aqui sobre um tema que eu acabei descobrindo aleatoriamente aqui. Porque eu já tinha gravado um vídeo para vocês mostrando que a gente queria sair da Elite 3 e entrar na Elite 6 por conta de dividend yield, certo? A gente tinha uma posição de 5.900 ações de Elite 3 e a ideia era sair de Elite 3 para que o nosso yield fosse aumentado. E aí, o que eu fiz? Dia 21 de janeiro de 2025 a gente negociou da seguinte forma: eu vendi minhas Elites 3, 5.900 e vi quantas ações de Elite 6 eu conseguiria adquirir. Então vamos tentar resumir exatamente o que a gente fez aqui. Olha só, dia 20 eu tinha 5.900 ações, certo? E dia 21 eu fiquei pensando, não, dia 20 mesmo eu fiquei pensando, acho que de repente vale a pena sair de Elite 3 e entrar em Elite 6, porque ela paga muito mais dividendos e melhor a gente ter uma ação vaca leiteira, né, que paga muito mais dividendos. E aí o que acontece? Eu comecei a vender todas as minhas Elite 3. Aqui está comprar, vender e tal, e depois coloquei aqui resumido os valores direitinho. Mas eu vou resumir para vocês o seguinte: a gente tinha 5.900 e no final das contas a gente ficou com 5.400. Quando eu operacionalizei essa operação, eu percebi o seguinte: sobrou dinheiro. Dessa sobra de dinheiro a gente foi comprando Elite 6 no fracionado. A gente comprou 6 aqui, compramos mais uma ali, e aí comprei mais uma. E ainda, galerinha, sobrou R$ 84,50. O saldo final era o seguinte: a gente tinha 5.900 Elite 3, a gente ia migrar para 5.400 Elite 6 e ganhamos do mercado 8 ações mais R$ 84,50. Então, olha só, resumo aqui do dia 21. Vendi 5.900 Elite 3, comprei 5.400 Elite 6, fui fazendo day trade. Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês no Profit qual que é essa ideia dessa arbitragem. Primeiro, vamos só entender o que aconteceu, o que eu ganhei, para depois eu explicar exatamente como é que funciona, como é que operacionaliza. Certo? Eu vou abrir o Profit e vou mostrar para vocês. Mas olha só, a gente foi fazendo day trade. Comprei e vendi, e aí, desse lucro aqui, foi um total de R$ 648, menos os custos, né, dessa operação, sobrou R$ 401,49. E é lógico, se você não tem nenhum crédito para bater imposto de renda, você teria que pagar 20%, porque foi o day trade, né, desses valores aqui. Então o lucro seria de R$ 321,19, que daria para comprar aproximadamente 8 Elite 6. E por que 8 Elite 6 e não um pouco mais de Elite 3? Porque lembrando, a minha ideia era sair de Elite 3 e entrar em Elite 6. Só que quando eu fiz a venda e a compra dessas ações, eu percebi que sobrava dinheiro nessa diferença, certo? Tanto quando você vende Elite 3 e compra Elite 6, como revertendo a posição. Porque a gente também reverteu, e em vez de ter 5.900, a gente conseguia comprar 6.000 Elite 3. Então essa arbitragem, entre aspas, que a arbitragem seria você utilizar os mesmos ativos, né, os mesmos tickers, mas aqui a gente usa a mesma empresa, mas não os mesmos tickers, certo? E a Elite 6 é um pouco mais caro. Mas aí eu percebi que se eu só migrasse vendendo Elite 3 e comprasse 5.400 Elite 6, eu estaria conseguindo comprar mais ações no fracionado. E nessa primeira operação aqui eu percebi, cara, ganhei 8 ações, na verdade foram 10 ações de graça, né? Porque eu comprei 8 e sobrou ainda R$ 84,50. Então no dia 23 comprei mais 2 Elite 6, ficando com 10 Elite 6 de graça. E aqui, ó, 23 a gente compra no fracionário, a PNB, né, que é Elite 6, por R$ 38,99.
deu 77,98, ainda sobrou uma graninha aqui, ó, desses 84,50, né? Aí no dia 10, galera, aí assim, passado do dia 21 até o dia 10, o que que eu fiz? Entrei em contato com um brother, Sérgio, vou falar o nome dele aí, o Sérgio, que é um cara gente boníssima. Entrei em contato com ele para ele poder operacionalizar um indicador no Profit para poder me ajudar em relação a, a me mostrar mais fácil esses valores. E aí a gente operacionalizou, ele fez o indicador, joguei no Profit, vou mostrar para vocês como é que funciona, só que vai ficar só liberado para os membros do canal. Então, se você não é membro e se interessar nesse estudo aqui e operacionalizar isso aqui na prática, se você tem Elite 6 e Elite 3, vai virar membro e aí lá dentro do canal a gente vai disponibilizar esse indicador criado pelo nosso seguidor aí, Sérgio. Beleza? Então assim, olha só. No período do dia 21 até o dia 10/2, não deu mais operação, porque o indicador ele vai mostrando mais ou menos como é que funciona. E não deu operação. Aí, tá bom, beleza. No dia 10/2, eu abri o Home Broker e falei, poxa, aqui dá operação. Aí o que a gente fez? Como a gente tinha Elite 6, certo? 5.400, eu vendi, aqui, depois vocês dão uma pausa aí, eu vendi as minhas 5.400 e comprei 6.000, e dessa diferença aqui, eu fiquei com 12 Elite 6 de grátis aqui, ó, fracionado, 12 Elite 6 de grátis. E sobrou, depois pagando aqui, ó, taxa de liquidação R$ 106, R$ 21, até o dedo duro aqui de 10,06 e tal, sobrou R$ 6,30. Então, o resumo do dia 10. Fiquei com as 6.000 Elite 3, lembra que lá no início eu comecei com 5.900 Elite 3 e migrei para 5.400 Elite 6 e ganhamos 10 Elite 6 fracionada. Beleza. Já no dia 10, quando o indicador mostrou que dava para fazer a jogada, nessa arbitragem entre aspas, o que eu fiz? A gente vendeu as 5.400 Elite 6, compramos 6.000 Elites, ficamos com 12 Elites de graça e ainda sobrou R$ 6,30. Então essas aqui, ó, sobraram. E aí 5.900 lá, hoje a gente já tem 6.000 Elites 3. Beleza. Então, fiquei com as 6.000 Elites, por quê? Porque no dia não deu para recomprar Elite 6. Entendeu? Não deu, porque tem que ser uma diferença, eu vou mostrar depois como é que funciona, mas tem que ser uma diferença específica para começar a valer a pena essa troca, senão não adianta. Então tem que esperar dar essa diferença para a gente poder verificar se vale ou não a pena a troca, né? Então tá, fiquei com 6.000, ganhei nos dias 21/1 e 10/2, 22 ações de graça, certo? 10 do dia 21 e 12 do dia 10/2. Só que assim, atenção, e isso aqui é um ponto crítico que vocês precisam analisar. Olha só, como no dia não deu para comprar as Elites, eu precisava, né, era para recolher imposto do lucro de 7.560. Porque meu preço médio em Elite 6 era R$ 37,96, eu vendi por R$ 39,33, deu um lucro de 7.560. Né? E aí, eu teria que pagar 15% em cima desses 7.560. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Só que tem uma forma de você postergar o pagamento do imposto de renda. E eu já mostrei aí em vários vídeos meus como é que faz isso. E como é que funciona essa compensação? Por exemplo, você comprou ações muito boas de uma empresa X, Bradesco, por exemplo, você comprou ela em R$14 e hoje ela está R$12. Você quer continuar com suas ações de Bradesco, mas vale a pena você fazer uma compensação do prejuízo. Você vende suas ações no R$12, você comprou a 14, vende nos 12 num dia, no outro dia recompra tudo a 12, 12 e pouquinho, porque a diferença desses valores aí vai dar um prejuízo. E esse prejuízo ele pode ser compensado para abater nos lucros futuros. E nesse caso aqui eu não vou pagar os 7.560 porque eu já fiz uma operação dessa. Inclusive eu faço várias. De Elite 3 eu tinha
sei lá, meu preço médio era R$ 40. Eu vendi tudo, tinha uma posição grande, né, 5.900, vendi tudo e comprei lá embaixo, nos 35 por aí mais ou menos. Entendeu? Então por isso que eu consegui ter esse crédito de compensação de imposto. Então esse lucro de 7.560 aqui vai abater no prejuízo que eu já realizei lá atrás. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, com essa questão aqui do imposto de renda. Beleza. Dia 11, de novo deu sinal. Aí o que eu fiz? Vendi minhas 6.000 Eletes 3 e comprei 5.400 Eletes 6. Nessa diferença aqui ganhei mais 11 ações de Elete 6 de grátis, galerinha. E aí, mesma coisa, sempre que dava para reverter a arbitragem ganhando ação, eu fiz. Por isso constou day trade de Elete 3 e Elete 6, mas no final vendi todas as 6.000 Elete 3 para ficar com 5.400 Elete 6. E recebi essas 11 ações de Elete 6 de graça aqui. Aqui deve ter gerado algum lucro. Como hoje é dia 11, eu ainda não peguei ainda a nota de corretagem, mas eu vou pegar essa nota de corretagem para mostrar para vocês ainda nesse vídeo, no final, quando a gente for falar do Profit. Beleza? Então, olha só. Vamos ver se gerou ou não o lucro, né, abatendo os custos da B3. E um total grátis todas as operações foram 33 ações de Elete 6, que dá um total de R$ 1.287, certo? Então, acho que vocês compreenderam aqui, dia 21, dia 10 e dia 11 a gente fez operações ganhando 33 ações. Agora vamos para o Profit para ver como funciona essa análise para a gente poder fazer essa troca ganhando essas ações. Galerinha, agora pelo Profit. Vamos lá. Primeiras operações. Ó. A gente começou vendendo, né, 6.000 Elete, depois compramos, vendemos, que a gente já tinha, né, comprado 6.000, então zeramos a nossa parte de 6.000, aí Elete 6 compramos, vendemos, vendemos. Teve uma aqui que essa daqui, ó, a gente vendeu por 40,08, só que eu tentei fazer o mesmo esquema, né, porque estava dando sinal, e aqui só executou 800. Aí acabou que Elete caiu, Elete 6 caiu, e eu fui, recomprei e fizemos esse day trade aqui de 800. E essa daqui, ó, Elete 6F, né, 39,69, a gente comprou uma, 39,57 compramos 10, e vamos ver quanto é que vai sobrar de todas essas operações aqui. Lembrando que nesse dia aqui, dia 11, a gente tinha Elete 3 na carteira e a gente trocou mais uma vez e dormimos com Elete 6, certo? E o interessante é que é o seguinte, você vai fazendo e ela vai dando sinal. E agora o sinal é aonde? Olha só, quando eu pensei em trocar Elete 3 por Elete 6, eu troquei e vi que sobrava um valor, que dava para comprar um pouco mais de ações, ou de Elete 3 ou de Elete 6. E nesse caso, eu observei o seguinte, quando a diferença entre os preços de Elete 3 e Elete 6 fosse mais ou menos acima de R$ 3,97, valeria a pena ficar observando para ver se a diferença entre os preços vale a pena. Por exemplo, olha só, vamos abrir aqui, a gente está na conta real, viu galerinha? Vamos abrir aqui o seguinte, olha só, Elete 6, que é a minha posição agora, que a gente tem 5.400. Vamos botar aqui, ó, 5.400. E Elete 3, 6.000, certo? Então o que eu observo aqui, ó? Elete 3 fechou em 36,06 e Elete 6 fechou em 40,10. Tá vendo aqui, ó? Dá para fazer essa troca se eu quisesse, ó, 216,540 menos 216,360 daria R$ 180 de diferença. Ó, e essa diferença a gente tem que ver se daria para a gente comprar uma outra ação. E como é que eu faço para ter a certeza? Porque aqui, ó, você já viu que tem uma diferença de R$ 180, ó, 216,540, 216,360. Aí eu jogo na minha planilha. Ó, eu bolei essa planilha aqui. E o seguinte, olha só,
Quando eu quero trocar ELET 6 para ELET 3, eu jogo aqui nesses valores aqui, ó, 36,06, que é o último preço de ELET 3, e 40,10, que é o último preço de ELET 6. Se eu fizesse essa troca, mesmo pagando todos os custos da operação, daria para trocar de 5.400 para 6.000 e pegar mais uma ELET 6, certo? Se eu fizesse essa operação, daria certinho para trocar. Então, assim, o que acontece? Quando eu vejo que a diferença lá, ela é uma diferença acima dos 250, 300 reais, eu nem jogo aqui. Eu já faço a migração direto lá no Home Broker. Que olha só, aqui deu 160, né? Mas às vezes, olha só, galerinha. Vamos botar aqui, ó, no gráfico. O brother Sérgio, ele criou esse indicador aqui, ó, SR Arbitragem Ativos, versão 1. Ele criou esse indicador. E como é que funciona esse indicador? Vou mostrar para vocês aqui. O indicador, quando a gente instala, ele vem assim, ó, cru, certo? Vem com outras cores, eu que mudei essas cores aqui, aí cada um muda da forma que melhor interessa. Então, olha só, quando ele está acima dos 3,96, mais ou menos, ele está mostrando aqui que vale a pena observar a mudança de ELET 6 para ELET 3, ganhando uma grana nessa troca. E aí, o que eu faço? O Sérgio ele não conseguiu criar aqui um alerta, que eu pedi para ele colocar um alerta quando subisse, né, acima dos 3,96. Mas aí eu descobri que dá para você criar um alerta assim, ó. Vem aqui nessa resistência, joga aqui no gráfico o que você quer, clica 2 vezes, aí ou você coloca aqui, ó, um alarme, certo? Ou você bota aqui alarme direto aqui, ó. Clica aqui, ó, resistência. E aí quando atingir um valor acima, e eu gosto de botar nesse aspecto aqui, acima de... Já no 4,6 já dá para você fazer essa troca de ELET 6 para ELET 3, ganhando algumas ações. E o contrário, quando ela está abaixo de 3,96, o ideal seria abaixo de 3,87, de diferença entre os preços. Porque aí se você tem ELET 3, vale a pena você trocar para ELET 6 quando está abaixo desses preços aqui, ó. Se tiver uma diferença abaixo de 3,87, aí fica ideal, porque aí você ganha muito mais ações. Mas dentro desse range aqui, ó, de 3,96 e 3,87, subindo para cima de 3,96, você já fica de olho em trocar ELET 6 para ELET 3. E se ela estiver abaixo de 3,96, você já vai ficar de olho para trocar ELET 3 por ELET 6. E aí no dia de hoje a gente fez algumas trocas. Quando ela chegou aqui mais ou menos a gente trocou. E aí quando ela desceu para cá a gente trocou. Então fizemos um day trade. E depois quando subiu a gente trocou de novo. Então não sei se foi aqui, aqui a gente trocou, aqui a gente trocou. E depois fiquei com ELET 6. E não deu tempo da gente finalizar, porque a gente ia trocar de novo e ia dormir com 6.000 ELET 3. Mas acabei que a gente dormiu com 5.400 ELET 6. E se amanhã ficar com essa diferença aqui, ó, o que eu vou fazer? Olha só na nossa planilha. Ó, a partir daqui, ó, 36,06, 40,10 já dá uma ação. Já dá uma ELET 6, certo? Agora o ideal é que isso aqui, ou ELET 6 suba mais um pouquinho e mantenha o preço de ELET 6, que aí já dá 8 ações, certo? Então, isso aqui são os custos, né, operacionais, e aí a gente fica em cima disso daqui, ó. Eu vejo lá que no indicador está demonstrando que vale a pena trocar ELET 3 por ELET 6, aí eu vejo, faço os cálculos, pô, vale a pena, troco. Quando ela desce, recua, aí vale a pena trocar ELET 3 por ELET 6. Entendeu? Então quando sobe, ELET 6 por 3. Quando desce,
ELET 3 por 6. Entendeu? Então, quando está uma diferença aqui, ó, agora mesmo, que a gente está com essa diferença já bem acima do 3,96. Se subir ali por 4,5, 4,6 amanhã, eu vou fazer a troca. Vou comprar ELET 6 mil, e vou vender minhas 5.400, ganhando uma diferença. E aí eu já vou lá e compro a fracionada. Quando eu vejo que recua o preço e diminui essa diferença, aí já vale a pena trocar minhas ELET 3 pelas ELET 6. Lembrando, galerinha, que eu fiz isso de uma forma totalmente despretensiosa, mas acabou que quando eu fiz a primeira troca sobrou muita grana assim, né? Sobrou grana que dava para comprar ações, tipo uns R$400. Falei, não, mas isso aqui dá para comprar mais ações. Aí eu tô, no caso agora, eu tô acumulando ações da ELET 6, fazendo sempre essa troca. Então essa troca não me gera custos, principalmente porque eu tenho crédito tributário para poder abater. Então vocês precisam ver primeiramente isso. Se vocês tiverem crédito tributário para abater, melhor coisa do mundo que vocês vão fazer. Agora, se não tiver, aí você tem que calcular para ver se vale a pena pagar o imposto de renda, porque igual eu mostrei para vocês. Olha aqui, esse ponto de atenção que eu mostrei para vocês, é que eu iria pagar 15% em cima dos 7.560. Então, assim, no meu caso aqui valeu a pena porque eu já tinha prejuízo para abater. Mas depende do valor que vocês têm aí de preço médio da ELET 6 para ver se vale ou não. No meu caso aqui sempre valeu a pena, tanto que a gente já está aí ganhando 33 ações, certo? Eu tenho até mais ações do que essas 33 aqui, porque quando eu vendi, eu tinha 5.945, e até as 45 eu converti em ELET 6 também, nesse esqueminha de arbitragem. Então, para mim, funcionou legal. Aí hoje o que eu tenho? Hoje eu tenho 0 ELET 3, certo? E eu tenho 5.874 ELET 6. Agora, essas 474 aqui eu não mexo. Agora, eu faço sempre essa jogada proporcional com 5.400 ELET 3, ELET 6, né? E 6.000 ELET 3. Então, esse proporcional aqui é para o meu caso. Aí, no seu caso, você vai ter que fazer conforme a quantidade de ações que você tem, para achar um proporcional aqui que dê para você fazer essas jogadas sem você perder nada e sempre estar ganhando. Entendeu? Como eu fiz aqui, ó. Porque a gente ganhou 33 ações, só nessa brincadeira aí, de ficar só migrando, galerinha. Você não vai ficar em cima do computador se você tiver esses alarmes aqui. Então, olha só, aqui eu já vou criar um outro, porque quando ela atingir ali o 91, eu quero que ela me comunique. E aí já vou criar aqui outra resistência. Então, amanhã, quando o mercado abrir, se ela ficar dentro desse range aqui, o profit vai ficar aberto aqui, vou fazer meus trabalhos, tá tudo certo. Mas quando o alarme der aqui, aí eu venho, dou uma olhada, abro o de compra e o de venda, deixo os dois abertos aqui. E aí eu vou fazer o quê? São 5.400 ELET 6 e aqui eu tenho que mudar para ELET 3 e a proporção no meu caso aqui são 6.000, certo? Então eu sempre vou fazer nessa proporção aqui, no meu caso. Aí vocês vão ter que ver qual é a proporção de vocês. Eu não sei se 1.000 ações de ELET 6 daria, sei lá, 1.300 ações de ELET. Não, acho que não, ó, fica muito. Porque tem que ser uma bem próxima ali do valor, entendeu? Agora no meu aqui, no meu caso, deu certinho essas 6.000 para as 5.400. Que ó, você vê que elas estão mais ou menos próximos os valores, ó. Estão mais ou menos próximos. Coloca aí nos comentários se você já tinha a ideia dessa arbitragem, que não é bem arbitragem, né? Eu vou botar arbitragem aqui entre aspas, mas se você já tinha ideia disso, eu descobri na prática que, por sorte, se você é membro, vou deixar esse indicador aqui lá para o pessoal que é membro, né? Porque foi um seguidor nosso que inclusive está lá no grupo
que criou para a gente esse indicador. E se você já fez isso, já tem mais ou menos uma proporção do quanto é que você faz aí, porque eu sei que a maioria da galera não vai ter 5.400 ELET 6 ou 6.000 ELET 3, porque deve dar sim para fazer na proporção bem menor. É lógico que menor você vai ter que entrar meio que no fracionário ali, alguma coisa do tipo, mas dá para fazer sim essa arbitragem. E comigo está dando muito bom aqui, até porque a gente percebe que ganhar ações de graça sim é bem tranquilo. Só tem que levar em consideração o seguinte: às vezes a liquidez do ELET 6 é bem ruim, então tem que tomar cuidado com isso, tanto que a gente tentou vender aqui, ó, até executou parcialmente, ó, só 800. E aí, como eu vi que não ia vingar o resto, eu fui e tive que recomprar. Ela caiu, eu recomprei. Entendeu? Então a gente ia fazer esse esquema de mudar no final do pregão das 5.000 para 6.000 ELETs, mas acabou que não deu. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que verificar na prática se funciona aí direitinho para vocês. E também, de repente, dá para fazer mudando Itaú 3 para Itaú 4, Itaú 4 para Itaú 3, Bradesco 3 para Bradesco 4. Pode tentar fazer também essa jogada aí na prática. E se você já faz, deixa nos comentários para poder ajudar a galera aí em relação ao valor proporcional, certo? Porque eu fiz com ELET, foi uma sorte eu ter feito, não era nem proposital fazer isso, mas acabou que deu muito certo e aí eu quero compartilhar isso com vocês. Galerinha, hoje dia 12 de fevereiro e a nota de corretagem aqui do dia 11 que a gente fez as operações está aqui, ó, galerinha. 11/2/2025, a gente utilizou aí 1.300.000 para ficar fazendo aqueles day trade, ELET 6 e ELET 3 que eu já expliquei no vídeo, ainda sobrou R$ 132,58 líquido. Vou abrir a nota de corretagem para vocês verem. Olha aqui, ó. Nessas operações a gente teve um desconto de R$ 272, crédito de 239, desconto de 67, IRD do duro 10,70, desconto de 27 e deu 132,58. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente fez no Profit no dia 12, bem rapidinho, para o vídeo finalizar. Profit aberto, hoje é dia 12, hein, galerinha? Hoje é dia 12. Então, olha só, com aqueles R$ 132, a gente comprou mais 3 açõezinhas de ELET F, certo? Então, agora é um total de 36 ações. Só que aqui, ó, a gente já fez hoje mais uma venda. Vendemos 5.400 ELET 6 a R$ 39,47 e compramos 6.000 ELET 3 a R$ 35,36. A diferença deu 21 ações que a gente já comprou a R$ 39,45. Então, o total dessa brincadeira aqui já deu para a gente 57 ações de graça. E aí, quando eu lancei na planilha, ó, saindo dos 5.400 para 6.000, sobrou 21 ações para a gente comprar aqui na faixa. Então, já peguei aqui as minhas açõezinhas maravilhosas de ELET 6 e se no indicador mostrar que dá para reverter de ELET 3 para ELET 6, que agora a gente tem 6.000 ELET 6, ELET 3, né, na verdade, a gente vai fazer essa reversão, porque a ideia é que eu fique sempre com ELET 6. Beleza, galerinha? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, seja membro. Perceberam que a gente mudou o logo do nosso canal, né? Dá aquele joinha se você gostou e vamos lá. Valeu! Galerinha, voltei para informar o seguinte: a gente já fez mais uma operação. Vocês estão vendo aqui, ó, no nosso indicador, quando bateu lá em cima, a gente vendeu as nossas ELET 6, compramos ELET 3. Quando chegou aqui embaixo, ó, a gente reverteu a operação. E aí recompramos ELET 3 e vendemos ELET 6, ou seja, tudo isso aqui foi considerado
day trade, até porque ontem tínhamos 5.400 ações de Eletrobras, Elet 6, e hoje continuamos com as 5.400, só que com o plus, com esse day trade, que é essa arbitragem que a gente faz, a gente conseguiu aí 25 ações, essas duas aqui, ó, 21 ações a 39,45 e 4 ações a 39,69, a gente comprou com a grana desse day trade. E essas 3 ações a gente comprou com o que sobrou de ontem. De ontem, do dia 11, certo? Então tinha um crédito a mais lá, a gente foi, aproveitou e compramos mais Elet 6. Eu vou mostrar para vocês agora que a gente está com 5.902 ações. Ontem a gente tinha 5.800 e eu mostrei aí para vocês. Hoje a gente já tem 5.902 ações, certo? Então tá valendo a pena. Agora, um adendo aqui. Primeiro, se for operar, primeiro vá no simulador e veja como é que funciona esse tipo de operação na prática. Por quê? Porque às vezes dá porrada e você perde ali o time de comprar, principalmente se você vendeu, fica com crédito na conta, e aí você vai comprar e as ações já não estão mais dentro daquele valor que é interessante para você fazer essa arbitragem. Então só tomem cuidado com algumas questões. Uma, essa questão de solavancos no mercado, que às vezes você vendeu ali, a outra explode e você fica vendo navios. Questão do imposto de renda, ver se vale a pena fazer essas operações. É bom ter crédito de vendas que você fez lá atrás no prejuízo para poder valer a pena, né? Para poder fazer essa operação e ficar sempre ligado entre a diferença de preços para ver se vale a pena ou não esse tipo de operação, se compensa ou não, porque você tem que sempre ganhar. Se você está perdendo, não vale a pena, você tem que estar sempre ganhando. Nesse caso aqui a gente está sempre ganhando. É isso aí, valeu por assistir até final este bônus.